Então vamos dar início à parte 2 do nosso estudo sobre a pintura do romantismo, falando agora sobre Inglaterra. Ora, foram precisamente os paisagistas ingleses que iniciaram o movimento na pintura. Ao contrário daquilo que vimos acerca dos franceses, a Inglaterra foi mais inovadora, apostando numa outra temática bastante diferente e considerada até inferior pelos franceses, que era a temática da paisagem. A ideia de natureza torna-se aqui mais importante do que a ideia de história. A descrição sobre a narração. O tema permite, obviamente, uma maior expansão da fantasia e, portanto, o convite ao sonho e também um escape à realidade, como nós já vimos acerca do romantismo. Aquele que podemos efetivamente considerar como o pai do romantismo em Inglaterra é John Constable. Ele foi efetivamente responsável por uma renovação estética e também técnica, com uma obra fecunda. Inspirou-se, obviamente, em algumas temáticas paisagísticas do passado, nomeadamente da pintura flamenga e holandesa dos séculos XVI e dos séculos XVII, como Ruysdael ou Rubens, ou até no grande paisagista francês Claude Lorrain. Em vista do Val de Didham, se nós observarmos de facto com alguma atenção este quadro, podemos reparar em algumas circunstâncias que são importantes. Em primeiro lugar, podemos observar que, reparem como o céu ocupa quase 2/3 da composição. Portanto, o céu é mais importante do que a Terra. Por outro lado, mesmo que nós conhecêssemos o Val de Didham, talvez não fosse tão fácil nós conseguirmos identificar o espaço. A imagem pode ser facilmente ser localizada num outro lugar, porque não existem referências precisas geográficas, o que é um claro sintoma de que aquilo que efetivamente interessava a John Constable representar aqui não era precisamente o Val de Didham em si próprio, mas sobretudo esta imensa paisagem e, nomeadamente, os efeitos atmosféricos daquele céu nublado. Isto, obviamente, é para permitir que o observador possa dar largas à sua imaginação. Ver ali um grupo, talvez de pastores, alguns animais em primeiro plano, lá ao fundo outras figuras, umas casas ao fundo, e, portanto, podermos imaginarmos neste espaço, que é, embora seja uma referência a um local específico, mas que é um não lugar. Portanto, é sobretudo um espaço para a nossa imaginação e para a nossa fantasia. Isso torna-se, obviamente, ainda mais nítido e mais claro nesta outra obra, Estudo Paisagem com Arco-Íris. Aqui não há, de facto, quaisquer alusões no título a referências espaciais concretas. Como podemos observar, Constable deixa muitas vezes uma obra só esboçada, para que precisamente a imaginação de cada um a termine. É, no fundo, um aspecto que, como iremos ver mais para a frente, será uma característica da modernidade, esta capacidade de o próprio observador fazer parte do processo criativo ao acrescentar a conteúdos. São, efetivamente, como é este caso, mais impressões da natureza e dos seus efeitos atmosféricos, e não cópias exatas de locais concretos ou precisos. Esta questão é importante porque, como sabemos, uma das razões pelas quais, desde o tempo de Luís XIV, na Real Academia de Pintura e Escultura francesas, e na sua célebre hierarquia das temáticas pictóricas, da qual nós já aqui falamos, em que a história ocupa o primeiro lugar, e a temática de paisagem tinha, obviamente, um lugar inferior, um lugar secundário. E isto porquê? Porque, consoante os académicos, o pintor de paisagens não fazia mais nada do que copiar a realidade. Portanto, neste caso, o pintor era um mero imitador da natureza.
E era, obviamente, aquilo que a teoria clássica rejeitava, porque, de acordo com o princípio do belo ideal, a função do artista era de melhorar a natureza. Portanto, a arte devia ser superior à natureza. E, tanto esta ideia de que o paisagista não fazia mais nada do que copiar a natureza, que era, obviamente, inferior, era uma das razões porque a pintura de paisagem era considerada de segunda categoria, só para não dizer ainda de quarta ou quinta categoria, e porque, sendo assim, ele não tinha, obviamente, lugar entre aquilo que eram considerados os pintores de primeira linha, ou os pintores de categoria superior, como eram os pintores de história, aqueles que, no fundo, representavam a ação humana. Em O Farol de Herrick temos, mais uma vez, uma referência concreta a um espaço. E aqui, talvez mais do que na paisagem de Needham, nós poderíamos mais facilmente identificar o local em si. No entanto, como podemos ver neste caso, o que o céu ocupa quase quarto quinto da composição, o que é um claro sintoma de que não é efetivamente o próprio farol que domina, ou que é o mais importante nesta composição, mas sim a natureza. A importância da natureza e que, como podemos aqui observar mais uma vez, trata-se de um céu ameaçador e que é visto como um obstáculo à ação humana e, portanto, não algo que está ali ao serviço do homem. Vejam como nós temos logo em primeiro plano uma grande mancha escura, que obviamente é um claro sintoma de que há uma nuvem escura que está por cima de nós, por cima da nossa cabeça, e que se aproxima tal como aquelas que estão lá ao fundo. Eu penso que aquela inclusão daquelas embarcações, daqueles navios, são também uma maneira de chamar a atenção um pouco para a fragilidade do homem e, no fundo, e também da própria ação humana. Como sabemos, sobretudo para esta época, no início do século XVIII, estar dentro de uma embarcação no meio de uma tempestade é efetivamente algo que não é desejável e que é realmente bastante perigoso. The Hay Wain, pintado em 1828, é um dos quadros mais importantes de Constable por várias razões. Não tanto talvez pelo quadro em si, mas por aquilo que ele acabou por representar. Neste caso, como podemos observar, a sua composição, o seu trabalho, a sua técnica é muito mais realista, entre aspas. Portanto, podemos ver que há aqui um cuidado muito maior, formal, na representação dos vários objetos, e das pessoas e do animal, ou dos animais que aqui estão representados. Constable pinta fundamentalmente as paisagens que conhece e que lhe são familiares, sobretudo da região do Suffolk, onde nasceu e onde viveu, e aliás onde o seu próprio pai possuía bastantes terrenos. Ora bem, alguns anos depois, numa exposição de pintura inglesa que houve em Paris, em 1824, este quadro fez um grande sucesso. Aliás, efetivamente, ele acabaria por receber a medalha de ouro entregue pelo próprio rei de França, Carlos X. E o que é realmente extraordinário é que este quadro iria influenciar em muito a pintura francesa. Para já, do próprio Delacroix, mas também daquela que seria a geração seguinte, de Corot, e também sobretudo da geração mais nova dos alunos da Escola de Belas Artes, que ansiavam por esta pintura de paisagem, e que, como já tínhamos referido, havia sido relegada para um plano inferior pelos mestres franceses, tanto pelos neoclássicos como por românticos. Como sabemos, em França, tanto a escola neoclássica como a escola romântica continuaram a dar sempre primazia à pintura de história. E, portanto, para aqueles jovens alunos que buscavam um contacto mais próximo com a natureza, não havia efetivamente resposta, nem tanto por parte dos neoclássicos como também por parte dos românticos. E, portanto, esta pintura inglesa, este paisagismo inglês, acabaria efetivamente por ser uma fonte de inspiração para o nascimento de uma nova corrente da pintura francesa, aquilo que seria o naturalismo francês e a designada escola de Barbizon. Portanto, no fundo, o nascimento do paisagismo francês
só acabaria por nascer com uma escola nova. A Catedral de Salisbury. Ora bem, como já aqui tivemos a oportunidade de referir, a presença da arquitetura é um claro sintoma da ação humana e, portanto, da capacidade do homem em ir buscar os materiais da natureza, de os transformar de acordo com a sua razão e de acordo com a sua vontade. No entanto, não é isso que nós sentimos aqui. Esta vista da Catedral de Salisbury é muito mais uma visão paisagística do que propriamente arquitetónica. Em primeiro lugar, porque creio eu que se quiséssemos mostrar a monumentalidade da catedral, que a teríamos representado por aquilo que é a sua parte mais brilhante, que é a sua fachada. O que não sucede aqui, tanto a catedral é vista de lado. Por outro lado, reparem como a suposta imponência da arquitetura é aqui valorizada pela própria natureza. A catedral não é mostrada na sua monumentalidade, mas ela está cercada pela paisagem. Ao mesmo tempo que, como também poderemos ver, portanto, é a paisagem física e também a paisagem animal que aqui está presente em primeiro plano, portanto, em que a catedral é relegada para segundo plano, e vemos mais uma vez a tal presença de um céu ameaçador, portanto, com nuvens escuras e que vai ao que pronuncia, ao que parece anunciar uma tempestade que se aproxima. Ora, esta preocupação e este cuidado de Constable no estudo da natureza e, sobretudo, nos estudos atmosféricos, é marcada muito por estes diversos estudos que ele faz da atmosfera, por vezes do mesmo local. Ele chegou mesmo a pintar quadros só com nuvens. Estes quadros são, obviamente, uma espécie de estudos científicos dos estados do tempo. Elaborou vários estudos feitos ao ar livre e que viria mais tarde a usar para composições posteriores. Isto é bastante interessante porque nos faz um pouco lembrar aquilo que viria a suceder já na segunda metade do século XIX com o impressionismo. Este interesse sobre as nuvens não é obviamente exclusivo de John Constable, nem tampouco apenas da pintura. É um sentimento que nós podemos encontrar de igual modo na literatura e na poesia romântica do seu tempo, como neste célebre poema de Wordsworth. As nuvens livres e regiões dos céus, tumulto e paz, a escuridão e a luz, todos eram como trabalhos de uma mente, os recursos da mesma face, florescem uma árvore, personagens do grande apocalipse, os tipos e símbolos da eternidade. Em barco com céu tempestuoso, temos mais uma vez um perfeito exemplo da fragilidade do homem e da própria natureza humana sob o poder das forças da natureza. Embora Constable não tivesse adquirido um grande sucesso em Inglaterra, ele, como já vimos, seria extremamente importante pela influência que ele acabaria por criar na escola de Barbizon e no naturalismo francês. Portanto, observe-se aqui como, efetivamente, nós temos aquela gigantesca nuvem negra e um barco, coitado, perdido, qual meio a afundar-se no mar, portanto, mostrando exatamente esta força da natureza, estas forças da natureza, e em contraste com a fragilidade humana. Jane Pier, em Brighton. Este quadro é um exemplo. Nós temos uma oportunidade de ver um pouco aquilo que é a técnica usada por Constable. A Jane Pier, em Brighton, podemos ver lá ao fundo a famosa ponte, que tinha, aliás, sido inaugurada há poucos anos antes, né? E temos uma praia com pescadores em primeiro plano. Portanto, reparem como aquilo que supostamente deveria ser o acontecimento mais importante, ou o aspecto mais importante, que é a famosa ponte suspensa, é relegada para segundo plano, e aquilo que está de facto em primeiro plano são estes pequenos barcos e esta natureza como pescadores. Ora bem, a primeira
coisa que se fez, obviamente, foi os esboços e estudos preliminares, primeiro a desenho e depois também a óleo. Aqui podemos ver exatamente um desenho que, aliás, que ainda hoje existe e que consta do caderno de apontamentos do próprio Constable. Depois foi aplicada uma base rosa a óleo com a tela já na grade. Depois fez o desenho a lápis e definiram-se as massas com lavados de cor. Seguiram-se os detalhes com pintura muito diluída, mas opaca. Adicionou-se profundidade e riqueza às sombras e também aos primeiros planos, através de velaturas de lacas vermelhas e de terras transparentes. E aplicaram-se então toques soltos de branco com pincel e com espátula para criar os efeitos da luz refletida e da espuma das ondas. Como o próprio Constable afirmou uma vez, será difícil criar uma paisagem onde o céu não seja a nota dominante, o critério de escala e o principal órgão do sentimento. Portanto, esta observação do Constable é bem sintomática daquilo que era o seu pensamento e da importância que tinha o céu e as nuvens, com os vários estudos que nós vimos anteriormente. O mar é pintado de tons verdes escuros e transparentes e a forma das ondas é definida com espátula e com algumas pinceladas brancas misturadas. Portanto, uma técnica precisamente característica, como já vimos, do romantismo e, obviamente, muito oposta àquilo que era a estética clássica, que ainda era dominante nesta altura. O horizonte, como vemos, é muito trabalhado, com várias camadas de pintura, efeitos de rugosidade e de textura, e as cores e a textura da praia são obtidos à base de cores de terra, aplicadas em camadas sobrepostas, mais uma vez utilizando a espátula, portanto não o pincel, e os objetos em primeiro plano são trabalhados um pouco mais intensamente para sugerir não só a proximidade, mas também esta sucessão de vários. As formas mais distantes da própria localidade, né, foram pintadas delicadamente a pincel, contrastando com os tons escuros mais ricos da praia ou com os empastes mais espessos do céu. Ora bem, aquilo que viria a suceder a Constable e que acabaria por obter um prestígio internacional muito forte seria Joseph Mallord William Turner. Turner foi efetivamente aquilo que nós podemos considerar como o principal paisagista inglês. Aliás, chamado já na época de pintor da luz, dado o seu interesse nesse tema e também nas cores brilhantes da sua pintura. Turner nasceu em Covent Garden, em Londres, e começou a sua formação como gravador. Entrou para a Royal Academy em 1789 e foi muito influenciado pela obra de Henri van der Velde, mais uma vez por Claude Lorrain e também por Richard Wilson. Exibe as suas primeiras aguarelas na Royal Academy em 1790 e, a partir de 1796, também expondo pintura a óleo. Fez várias viagens por Inglaterra em 1722 e pela Europa a partir desde 1802, viajando pela Suíça, Holanda, Bélgica, Alemanha e Itália para estudar sobretudo a natureza. A partir de 1840 conheceu o crítico John Ruskin, que nós já aqui falamos, que viria a apoiar bastante a sua. Esta paisagem com o rio é um exemplo perfeito daquilo que é a pintura de Turner. E também, como podemos observar, a forma bastante mais radical relativamente ao seu antecessor Constable. Reparem que aqui não temos praticamente quase referência nenhuma de algum espaço concreto. Temos quase um total informalismo. Manchas de cor e de luz, sem qualquer referência formal ou espacial. Efetivamente, Turner vai tentar elevar o tema da paisagem ao nível da pintura de história.
E isto porquê? Porque, mais uma vez, tal como nós tínhamos já visto isso em Constable, tanto que estas paisagens não se tratam de forma alguma cópias da realidade, como condenavam os clássicos, mas aquilo que Turner e outros designavam como uma interpretação poética da realidade. Portanto, no fundo, isto era colocar a pintura ao nível da literatura. E, portanto, que, obviamente, ela não podia ser inferior e não podia ser um género menor. Claro que também, em muito aspecto, ele é influenciado pelo novo conceito de sublime de Burke. Ora, as primeiras obras de Turner são efetivamente pinturas de história, como podemos ver aqui. A Quinta Praga do Egito, Granizo e Fogo, pintado por volta de 1800. Ora, trata-se efetivamente aqui de um tema bíblico, mas, no fundo, sem grandes preocupações históricas. Tem algo dos excessos de Fuseli e marca um pouco o início de uma série de pinturas sobre tempestades, cataclismos e desastres naturais. O importante aqui realmente é as forças da natureza e os efeitos atmosféricos, e não o acontecimento histórico em si, narrado no Êxodo. Como podemos observar, portanto, tirando efetivamente ali aquela pirâmide colocada no meio da composição, nada nos apontaria efetivamente de que esta história se situasse no Egito, seja no Egito Antigo como no Egito Moderno. Portanto, no fundo, a pintura de história é uma mera desculpa para a representação daquilo que efetivamente interessa a Turner: a luz, a natureza, as forças da natureza e os efeitos atmosféricos. Ora, nós já aqui falámos do grande incêndio do Parlamento de Westminster, em 1834, que depois viria a dar à reconstrução do novo edifício, e claro que este acontecimento interessou particularmente a Turner. Aliás, interessou-se tanto por ele que acabou por o representar por 2 vezes. Portanto, reparem como aqui temos aquilo que será a típica técnica de Turner, uma pincelada bastante espessa. Portanto, vejam aquela gigantesca bola de fogo que devora os edifícios construídos pelo homem. Portanto, a natureza, mais uma vez, sobre a força da razão humana e sobre aquilo que o homem fez através da sua capacidade de transformar os materiais da natureza. Podemos observar uma outra versão. Esta versão, portanto, reparem que se sente muito mais a proximidade do acontecimento, portanto, do fogo, aumentando assim a sensação de perigo e de incapacidade do homem frente às forças da natureza. Também reparem que temos cores muito mais quentes e, portanto, que nos aproximam muito mais desta ideia de calor. Técnica revolucionária, de pinceladas largas, o uso da espátula, como aliás já vimos também ter sido usado por Constable, uma espátula carregada de óleo espesso, criando relevo e textura sobre superfícies, como se pode observar naquela parte central, em que temos o incêndio a devorar as edificações de Westminster. Reparem naqueles óleos aplicados com forma o óleo muito espesso, não é? Criando estas texturas e uma superfície bastante texturada e, portanto, obviamente, oposta àquilo que era a técnica clássica. Margate, Vista do Mar, 1835. Portanto, aliás, reparem que aqui temos uma situação muito próxima daquela primeira pintura que vimos do Turner, portanto, do quase informalismo, mais um estudo sobre a ação das forças da natureza. E, aliás, o Turner revelou um grande interesse pela investigação dos físicos sobre a cor e, mais uma vez, imagem quase informalista, marcada apenas por manchas de luz e de cor, em que, portanto, embora também haja algumas referências topográficas, tanto da cidade portuária de Margate, praticamente ela não se vê aqui, né? E aquilo que nós vemos apenas são as forças da natureza, do mar e do céu, e todo este mancha de cor e, sobretudo, de luz.
Aqui, obviamente, desapareceram as preocupações históricas e agora temos, efetivamente, já uma verdadeira pintura de paisagem. O regresso do Temerário para ser desmantelado, 1838. Este é, sem dúvida, um dos quadros mais conhecidos e reproduzidos de Turner e também, ao mesmo tempo, uma das obras mais emblemáticas do romantismo, por aquilo, a maneira como isto está aqui representado. Ora, aquilo que marca este quadro, sobretudo, é este ambiente muito romântico, é um profundo sentimento de nostalgia. É um pôr do sol que anuncia o fim do dia. Mas para além do fim do dia, é também o fim do navio, do Temerário, um dos navios mais importantes da Royal Navy, herói nos combates navais da guerra contra Napoleão. Mas, para além de tudo, se nós prestarmos um pouco mais atenção, ele representa também o fim de mais qualquer coisa, e que é fundamentalmente o fim de uma época, o fim da época dos grandes veleiros, dado que, como podemos observar, é um barco a vapor que reboca o navio condenado para o seu fim. Portanto, cá está ele. Ora, embora este quadro acabe por representar um acontecimento real, ele está bem para além disso mesmo. Aqui podemos ver uma gravura que representa exatamente o acontecimento. Portanto, o navio foi efetivamente rebocado para ser desmantelado, depois de ter sido vendido em asta pública pela Royal Navy, mas, como podem observar, o espetáculo foi muito menos, para além, obviamente, sentimental, mas foi muito menos espetacular, porque o navio já não tinha mastes nem velas e estava já completamente desprovido do seu antigo esplendor. Mas não foi isso que, obviamente, o Turner quis aqui representar e, portanto, fez uma interpretação pessoal do acontecimento, dando-lhe, obviamente, uma dignidade maior e, para criar maior impacto, não é? Representa o Temerário de uma forma que não é, ou que não era realista, mas que acentuava precisamente este sentimento de nostalgia e de fim. Em Terra do Pisse do Mar, Tempestade de Neve, é uma composição idêntica ao quadro anterior, ou pelo menos aparentemente. De qualquer maneira, é tratado de forma mais informalista, portanto muito próximo daquelas paisagens que nós vimos antes. E aqui, mais do que um acontecimento histórico, aquilo que marca esta composição é sobretudo, mais uma vez, a natureza e onde os efeitos atmosféricos sobressaem. Não há aqui uma tónica sobre o tempo, a história, mas sobretudo sobre a natureza e sobre os efeitos atmosféricos e de luz dessa mesma natureza. Outro exemplo das forças atmosféricas em ação e do interesse nos barcos a vapor é o quadro Tempestade de Neve, de 1842. Ele esteve patente na exposição de 1842 e intitulava-se O barco a vapor à saída de um porto fazendo sinais numa água agitada. O autor estava nesta tempestade na noite em que o Ariel deixou Harwich. Ora, este quadro é um bom exemplo da importância da experiência pessoal do pintor, que de facto, claro que o quadro não foi pintado enquanto ele estava, obviamente, lá dentro como passageiro, mas foram tirados exatamente alguns apontamentos que depois o pintor tentou recriar mais tarde. E agora podemos também observar um pouco aquilo que é a técnica pessoal de Turner. Ora, sobre uma tela de linha aplicou-se primeiro uma base oleosa e espessa branca, portanto o chamado o preparo, que se vem a seguir concretizando-se usando cores brilhantes dissolvidas em trebentina. Aplicaram-se depois camadas espessas com pincel e com espátula úmida sobre seco
e depois com a pintura diluída marcaram-se os contornos e alguns detalhes e aplicaram-se então depois algumas esfregadelas e velaturas sobre superfície seca para realçar as cores e evocar um aspecto mais etéreo e envernizar depois tudo em seguida. Sobre aqueles empastes espessos de cor, aplicaram-se depois camadas de branco e de creme, esfregados sobre a superfície irregular, para produzir um efeito de movimento e de mar tempestuoso. Portanto, reparem como, mais do que a forma, é a técnica da maneira como se pinta que acaba por dar a sensação de forma. As luzes e as partes mais claras estão concentradas no centro do quadro e foram feitas com empastes de amarelo e de branco. As zonas amarelas mais claras foram aplicadas com uma espátula e com um pincel duro. Para o mártir e para os detalhes foi obviamente usado um pincel de mártir bastante mais fino e aquelas fissuras que nós vemos são exatamente um claro sinal da espessura da pintura e da sua textura. Chegada à Veneza, de 1843, portanto, reparem como temos esta explosão de luz, quase como se houvesse uma explosão atómica em cima da cidade de Veneza, mas que é, obviamente, mais uma vez um claro sintoma de que ele quis, sobretudo, pintar as forças abstratas da natureza, que vai perdendo forma e vai, ao mesmo tempo, ganhando luz. Aqui temos outro exemplo, a vista de Ostende, de 1844, onde mais uma vez o mar e o céu quase que se unem, criando esta sensação de perigo e de insegurança ao homem. E, obviamente, espelhando mais uma vez esta ideia romântica da natureza como uma força viva, e não submissa à vontade do homem, antes pelo contrário. The Great Western Railway, Chuva, Vapor e Velocidade, de 1844. Este é, sem dúvida, outro dos quadros mais conhecidos de Turner. Muito inovador. Ele representa a ponte ferroviária sobre o rio Tamisa, entre Maidenhead e Taplow. Aliás, ali do lado esquerdo podemos ver a ponte pedonal. E, junto com a luz, o que é realmente inédito neste quadro é ele também interessar-se pelo vapor, umidade e o fumo. Isto faz com que muitos vejam esta pintura e o próprio Turner como pré-impressionista. Ao mesmo tempo, há aqui um certo interesse pela tecnologia industrial, que está patente na representação do comboio. Obviamente que o comboio não era um tema considerado próprio da pintura, não só por ele ser associado à Revolução Industrial, mas porque era considerado, obviamente, uma máquina, uma coisa feia e que tinha, como sabem, algumas conotações negativas na época, pela poluição que provocava, e até muitos diziam que os comboios, ao passarem pelo campo, que provocavam incêndios. Mas também o que é realmente extraordinário aqui neste quadro é uma nova versão do sublime. E isto porquê? Porque temos aqui representado um conceito que é completamente novo em toda a história da pintura ocidental. Reparem no subtítulo do quadro: Chuva, Vapor e Velocidade. Portanto, creio que é exatamente a primeira vez que se tenta representar este conceito de velocidade na própria pintura, quando, como sabemos, supostamente a pintura é uma arte do espaço e não de uma arte do tempo. E, como sabemos, a velocidade altera a percepção da paisagem e as formas dissolvem-se. Portanto, isto faz com que, aliás, esta novidade do comboio, e, portanto, as pessoas poderem viajar dentro de uma carruagem a alta velocidade, olhando pela janela, e, portanto, como nós, obviamente, já experimentámos, quando olhamos pela janela, nós vemos exatamente esta paisagem a diluir-se por causa dessa mesma velocidade. Portanto, criando, assim, uma nova percepção, não só de espaço, como também de tempo. Um outro pintor, e que não foi
tão conhecido como Constable ou como Turner foi Richard Parkes Bonington. O seu desconhecimento penso que deriva fundamentalmente de uma circunstância, que foi a sua vida bastante curta, de ter falecido com apenas 27 anos. Mas Bonington foi um dos artistas mais importantes do início do século XIX e vital para a compreensão da arte francesa e também inglesa do período romântico. A sua gama incluía história, pintura de género, paisagens, obras e esboços altamente acabados, todos imbuídos de um brilho e de uma segurança do toque que foram muito admirados, quer durante, quer após a sua morte. Nascido de pais ingleses, Bonington passou grande parte da sua curta vida em França. Estudou inicialmente em Calais, com Louis Francia, antes de se mudar para Paris. Em 1818, ele vinha conhecer o grande pintor, que nós já aqui falámos, Eugène Delacroix, e acabou por se matricular no ateliê do barão Antoine Changreau, onde formou uma amizade duradoura com Paul Huet. Foi uma das estrelas do Salão de Paris de 1824, onde a arte britânica, como já vimos, foi tão triunfante, e juntamente com Constable e Copley Fielding, ele recebeu uma medalha de ouro nesse mesmo certame. Ora, como vimos, originalmente de Nottingham, Bonington mudou-se para a França na adolescência. E como no fundo acabou por pertencer a dois países, a Inglaterra e a França, acabou por criar um novo estilo de pintura, acrescentando quer aspectos franceses, quer aspectos ingleses à sua pintura. A sua longa estadia em França acabou obviamente por influenciar a própria escola francesa, tal como Constable. Ele era um viajante inveterado e passava muito tempo explorando a costa norte da França. Em 1825, ele voltou a Londres com vários artistas franceses, entre os quais estava o próprio Delacroix. E em 1826 acabou por fazer uma grande viagem pela Suíça e indo pelo norte da Itália até Veneza. E como podemos observar, temos uma dessas imagens da sua grande viagem. Bonington distinguiu-se também no campo da aguarela. Como, aliás, grande parte dos seus colegas ingleses, esta técnica da aguarela era muito popular, nomeadamente para estes artistas que gostavam de viajar. Portanto, obviamente que era muito mais fácil transportar o material necessário para fazer a aguarela do que aquilo que era necessário para pintar um quadro a óleo. Ora, o que é realmente interessante em Bonington e uma das suas características mais marcantes é que ele passou a técnica da aguarela para os seus óleos, dando um resultado de uma enorme transparência de cores. Ele, aliás, colaborou nessa técnica com Delacroix, de quem foi grande amigo e com quem trabalhou muitas vezes em conjunto. Aqui temos um exemplo de uma das suas aguarelas, tanto ao contrário do quadro anterior, que era a pintura a óleo, Verona, Piazza dell'Erbe, de 1826, e esta viagem que nós nos referimos foi uma viagem que o entusiasmou bastante. Ele fez numerosas vistas de cidades e também isto possibilitou, por causa deste contacto Veneza que está entre a Europa e o Oriente, apaixonar-se um pouco também pelos temas orientais. Palácio dos Doge, vista da Ponte da Palha, de 1827. E aqui temos um quadro a óleo, mas, como podemos ver, temos um claro exemplo dos tais estudos que ele faz à aquarela, que depois utiliza para fazer as versões finais a pintura a óleo. Portanto, reparem que o cenário é exatamente o mesmo, mas houve algumas alterações nas figuras que estão em primeiro plano. Portanto, enquanto que na aguarela há um número muito mais reduzido de figuras, na versão final a óleo, Bonington resolveu acrescentar mais algumas personagens e mais alguns objetos
para dar um maior destaque exatamente a este primeiro plano. Bem, para além do paisagismo, outro aspecto que é marcante na pintura do romantismo em Inglaterra é a arte do retrato. Portanto, já vimos, aliás, que também em França a arte do retrato torna-se cada vez mais popular com esta nova classe média, burguesa e resultante das revoluções políticas e sociais que se dão primeiro em França e depois um pouco por toda a Europa. E, portanto, que vem, obviamente, a criar um mercado muito maior de clientela para a arte do retrato. Na questão do retrato, há uma certa continuação da tradição do século XVIII, ainda um pouco mais conservadora, porque, obviamente, os artistas tinham que seguir as conveniências da clientela, quer no artifício, quer na boa aparência que era desejada e expectável por parte dos clientes. No entanto, o romantismo vai trazer algumas novidades importantes nesta arte do retrato. E aquele que é, de facto, o grande pioneiro no retrato romântico é o pintor Thomas Lawrence. Aqui podemos ver exatamente um autorretrato seu, de 1825. Lawrence foi um gênio precoce, afamado desde muito novo, gozou de grande favor, retratou os homens mais famosos e poderosos do seu tempo, pintou reis, figuras políticas e religiosas, como o Papa Pio VII, e após a morte de Reynolds e Gainsborough, Lawrence tornou-se no mestre incontestado dos retratos. Aliás, o seu trabalho ultrapassou os limites da própria Inglaterra e para se tornar bastante elegante e procurado na Europa continental e também um pouco mesmo fora dela. Ele foi muito apreciado pelos pintores românticos, o próprio jovem Delacroix, em particular, era um grande admirador da obra de Lawrence. Ele também marca o início de uma nova tipologia do pintor de retrato. Claro que ela já tinha surgido no século XVIII, com pintores como Pompeu Batoni, mas agora há cada vez mais uma tendência para o retratista de sucesso ser cada vez mais internacional. Portanto, nós passamos a ter, de facto, grandes nomes do retrato internacional e que são chamados para trabalhar em toda a Europa e também nos Estados Unidos. Portanto, vários artistas que atingem uma fama tão elevada que passa só o facto de se ter um retrato pintado por esse artista ser de prestígio. Portanto, muitas vezes até o prestígio de ter um retrato de um desses retratistas até é maior que o próprio prestígio da pessoa que vai ser retratada. Ora bem, efetivamente, Lawrence, podemos considerar aquilo que geralmente se designa, e que aliás é uma ideia também muito romântica, que é a do gênio, e neste caso do menino prodígio. Né? Efetivamente, Lawrence, desde os 10 anos que fazia retratos a carvão, aliás aqui podemos ver um autorretrato próprio com apenas 12 anos de idade, né? E aqui um outro desenho já de 1786, com 17 anos. Portanto, ele de facto tem uma enorme capacidade que a desenvolveu logo desde muito cedo. Isto, aliás, fez com que ele fosse admitido na Royal Academy muito cedo. Aliás, foi mesmo, penso eu, dos artistas que entrou para a Royal Academy com uma idade mais jovem. Bem, aqui temos exatamente um claro exemplo daquilo que é o retrato não só de Lawrence, mas o retrato romântico em geral. Bem, como podemos observar, é um retrato menos convencional. É mais importante a personalidade do que o retrato de estatuto, como era o retrato clássico. Portanto, aquilo que se pretende representar é sobretudo a pessoa, mais do que o seu estatuto social, ou económico, ou político, ou cultural.
Isto porque o romântico entende que a essência da natureza humana está no interior e não na aparência exterior. Portanto, a função do bom retratista romântico é tentar exatamente captar aquilo que é a essência da natureza humana, e tanto que está no interior e não na aparência física exterior. Reparem exatamente este confronto, portanto, embora, claro, que o retrato de Ingres seja bastante mais tardio, mas podemos confrontar exatamente aqui estas duas vertentes, aquilo que é o retrato clássico de Ingres, e que tivemos a oportunidade de ver, né? E aquilo que é o retrato romântico aqui neste exemplo de Thomas Lawrence. Julius Angerstein e a Mulher, de 1792. John Julius Angerstein foi uma das figuras mais importantes do mundo financeiro britânico no final do século XVIII. A Lloyds, que todos já ouviram falar, a empresa de seguros e de investimentos que se tornaria numa empresa poderosa no século XIX e depois no século XX, foi precisamente reorganizada sob a sua orientação. Angerstein era um grande amante de arte. Aliás, montou uma coleção que ainda hoje permanece muito famosa, porque ela deu precisamente origem à famosa coleção da National Gallery, em Londres. Este retrato une várias qualidades num todo bastante que podemos considerar soberbo. Grandeza, embora também exista simplicidade, graça e talvez uma certa evanescência na figura da mulher e no chiffon que a envolve, mas também firmeza e até austeridade. As poses, de facto, são clássicas, mas os dois representados, os dois retratados, não se olham nem olham para o pintor. A dualidade parece ser exatamente a chave para essa imagem que ressoa com múltiplos ecos. Ao fundo, na paisagem, o veleiro que está em segundo plano parece precisamente aludir às atividades marítimas, financeiras e comerciais do próprio Angerstein. Mas também ele é um exemplo da presença da natureza, típica do retrato romântico, e também um certo ambiente descontraído, que faz lembrar um pouco a pintura de costumes ou a pintura de género. Portanto, reparem que o facto dos dois retratados não estarem em pose, embora nós possamos reconhecer o seu elevado estatuto social, né? Há aqui quase uma certa intimidade, né? Como se o casal tivesse sido apanhado, né? Num instantâneo fotográfico. Os filhos do Conde de Talbot. O pai, o Conde de Talbot, já havia sido retratado em 1773 por Pompeu Batoni. No entanto, embora haja algumas semelhanças, as diferenças são também bastante marcantes. Enquanto que Batoni, quando pintou o pai em 73, nós temos de facto uma figura, um fundo, um cenário natural, mas o ambiente é tipicamente neoclássico. Um ambiente erudito, com fragmentos de ruínas, de esculturas e de objetos clássicos. Enquanto que os filhos, pintados por Lawrence, o ambiente é sobretudo marcado por uma natureza que é dominante. Portanto, não há elementos arquitetónicos, não há elementos que imponham esta presença humana, mas é sobretudo este fundo natural, este fundo da presença da natureza que domina. Retrato de Lady Mary Cunningham, pintado entre 1824 e 1825. Trata-se de um brilhante retrato. A composição da menina é elegante, a tinta é aplicada à tela em traços amplos e cremosos, com grande segurança. No entanto, apesar deste certo preciosismo da técnica, parece que há alguns detalhes em que Lawrence não se preocupou muito, como por exemplo no desenho dos seus dedos, que são
estranhamente articulados e até, de certo modo, desproporcionalmente longos. Mas também porque aquilo que de facto que era o mais importante foi retratar a beleza deste rosto de Lady Mary, iluminado com aquela luz que vem de frente e que causa de facto um grande destaque e um grande impacto no observador. Mais uma vez os tais fundos naturais, como vimos no caso anterior, portanto esta integração em plena natureza de bosques, parques, jardins, etc. E também outro detalhe que convém chamar a atenção é, tal como no retrato anterior, a presença do seu cão, e isto também é outra característica da pintura romântica e do retrato romântico, que é os animais de estimação ganharam agora um lugar, passando quase sempre a ser retratados ao lado dos seus donos. Ora, entre as muitas figuras de realeza europeia que Lawrence retratou, está também o retrato da Rainha de Portugal, Dona Maria da Glória, conhecida como Dona Maria II, pintado 2 anos antes da morte do próprio Lawrence. Trata-se, sem dúvida, de um dos melhores retratos da Rainha, mas também um dos em que ela foi mais beneficiada, como aliás era a panágio da obra de Lawrence e uma das razões pelas quais ele era tão preferido pela própria clientela feminina. Outros dos retratistas mais brilhantes da Inglaterra deste final do século XVIII e início do século XIX foi o escocês Henry Raeburn. Raeburn começou como um aprendiz de orifes e foi sobretudo um autodidata com um grande talento. Em 1778 casou com uma viúva rica, o que lhe deu de facto uma grande segurança financeira e que permitiu então ele viajar e expandir as suas habilidades e viajar por Itália, esteve em Roma e também esteve em Londres, onde em 1784 viria a conhecer o Sir Joshua Reynolds, que era então presidente da Royal Academy, que obviamente lhe abriu bastantes portas, bastantes contactos. Quando regressou a Edimburgo, Raeburn foi popularmente recebido e mais tarde acabaria por ser mesmo feito cavaleiro pelo rei Jorge IV e até mesmo apontado como pintor do rei. O seu estilo, de facto, está muito próximo de Reynolds. A característica básica do seu estilo era, sobretudo, a decisão que ele tomava relativamente às poses e um pouco à policromia. Isto fez com que, por exemplo, eu se recusasse a pintar retratos de alguém sem conhecer a primeira pessoa, porque eu considerava que, obviamente, que o mais importante era, como já vimos, a parte interior e a parte da personalidade, né? E isto fez com que ele, por vezes, levava mais tempo a escolher a pose mais adequada ao retratado do que, às vezes, a pintar o próprio quadro. Ele retratou as figuras mais importantes da sua época, como o caso do poeta Robert Burns, que aqui vemos à direita na parte de cima, ou o famoso escritor Sir Walter Scott. Aliás, dos vários retratos que ele fez de Walter Scott, aliás, quase todos eles sempre representados com os seus cães, os seus vários cães. Aquilo, digamos, que o Raeburn fez, à semelhança do que os outros estavam a fazer a pouco por toda a Europa, foi, sobretudo, representar aquilo que era as classes mais altas e mais importantes da Escócia do seu tempo, e sabemos que ele pintou cerca de 1000 retratos, o que é, de facto, uma produção muito vasta. Ora bem, vamos ter então alguns exemplos destes retratos de Raeburn, como este, Miss Davidson Reed, que é um bom exemplo desta extraordinária capacidade de representar a personalidade dos seus retratados. Nós percebemos que é um retrato de uma jovem, que nós obviamente não a conhecemos pessoalmente, mas percebemos ser que tipo de pessoa é que ela é, portanto, uma pessoa recatada,
tímida e simples, sem joias ou quaisquer preocupação de ostentação. Este olhar vago, perdido, portanto, também que nos induz a ser uma pessoa sonhadora em aquilo que nós, por vezes, designamos como romântica. Aqui temos um outro exemplo de um retrato extraordinário, um retrato familiar, de um conjunto de várias pessoas, John e Betty Johnston e Miss Wedderburn, pintado em 1790. John Johnston está aqui representado com a sua sobrinha Betty Johnston e a sua tia Miss Wedderburn. Este John Johnston era um escocês, foi funcionário da Companhia Britânica das Índias Orientais, que voltou para casa com uma grande riqueza. Foi membro da Câmara dos Comuns em Londres e, portanto, era de facto um personagem de grande importância social e política. Mas não é isso que nós reparamos aqui. Se nós não conhecêssemos sequer o retratado, poderíamos tratar-se de alguém de uma classe média, precisamente pelas poses descontraídas e até intimistas. Portanto, não de estatuto social, económico ou mesmo político. E reparem como as figuras estão aqui representadas numa pose que obviamente está muito longe daquilo que seriam as regras sociais do seu tempo, de acordo com o seu estatuto social, político ou económico. Reparem que o Sr. Johnston está representado com a cabeça descoberta, o casaco e o colete desabotoado, portanto, numa pose bastante informal e que seria, obviamente, muito pouco comum em lugares públicos. E, portanto, mais uma vez, um certo intimismo, o qual só seria efetivamente possível para quem fosse alguém chegado ou proximamente chegado da família do Sr. Johnson. E reparem que não deixa de ser realmente interessante, porque foi assim que ele escolheu ficar registado para a posteridade. James and John Lee Allen, 1790. Este quadro data o início da sua carreira, quando os seus retratos mostram ainda uma abordagem experimental de composição, pose e efeitos de iluminação, como também de algumas pinceladas gratuitas e virtuosas pelas quais ele acabou por ser mais conhecido. Como muitos dos patronos de Raeburn, os irmãos Allen vieram da elite escocesa. Mas apesar do estatuto social elevado, os meninos aparecem num cenário informal, brincando com o chapéu e um pau. Esta atividade permite que Raeburn se defronte numa série de contrastes. O menino mais velho, de pé e ativo, e o mais jovem, mais ou menos sentado e passivo. O garoto mais velho de perfil e intenção na sua peça e o mais jovem de rosto inteiro e aparentemente respondendo à presença do espectador. A sua caracterização dos dois rapazes, Raeburn sugere aspectos da infância em geral. A expressão e a pose do menino mais novo sugerem uma inocência despreocupada, enquanto que isso, o seu irmão mais velho, enfia o pau no fogo do chapéu que já está rasgado com um olhar de determinação e até vontade destrutiva, que sugere inocência perdida. Uma visão tão subtil e ambígua era característica do período romântico e que dava, precisamente, origem à ideia da infância como um estado interessante em si e não como mero prelúdio da vida adulta. Os filhos Bining são outro exemplo da extraordinária capacidade de Raeburn de retrato de personalidade. Vemos aqui, neste caso, que se trata de dois irmãos gêmeos e, para além disso, para além de serem iguais fisicamente, também estão vestidos de maneira igual, mas, apesar disso, o espectador consegue perceber facilmente as diferenças de personalidade. Uma mais dominante e a outra mais passiva. O retrato romântico tende, como já vimos, a revelar a natureza humana interior e não a aparência física exterior.
Sir John and Lady Clark of Penicuik é também um bom exemplo deste retrato de intimidade, de poses descontraídas e a captura de um momento cotidiano, fazendo uma ligação óbvia entre retrato e pintura de costumes. Ao mesmo tempo, algo também característico daquilo que era a pintura de Raeburn são as suas famosas paisagens escocesas que servem de cenário a muitos dos seus retratos. O retrato de Nancy Graham, também conhecido como A Inocência, é uma síntese perfeita do retrato romântico. Sentimento, naturalidade das poses, presença da natureza e também infância. Ora, terminamos aqui esta apresentação da obra de Raeburn com este extraordinário retrato de Lady Margarita MacDonald. É um retrato de facto belíssimo e também ao mesmo tempo ele é já um exemplo do estilo tardio de Raeburn, que, como podemos observar, há uma modelagem tridimensional vigorosa e um fortíssimo claro-escuro que mudam assim aquilo que era a sua tradicional inserção dos retratados num fundo de paisagem natural. Este retrato é extraordinário precisamente porque mostra muito aquilo que será a sua modernidade e aquilo que, como iremos ter a oportunidade de ver oportunamente, seria o desenvolvimento do retrato do século XIX e até inícios do século XX.